Estamos gravando, pessoal. Nós estamos no terceiro bloco, vendo religião greco-romana como linguagem política. Só para repassar um pouco os eixos que nós vimos, na aula de hoje nós vamos ver o eixo número 4 e o número 5. Vou verei com certa agilidade. Nós vimos, o primeiro eixo é o panteão greco-romano, então o conjunto de deuses e também um lugar físico, o panteão de Roma, como exemplo. No segundo eixo, nós vimos o tema do ritual, sacrifício e religiosidade. No terceiro, o tema da religião cívica, espaço urbano, identidade política, etc. E agora, nós vamos falar sobre o culto ao imperador, no quarto tema. Então, no quarto eixo vai ser culto ao imperador, sacralização do poder e lealdade política no mundo romano. E no quinto eixo, o penúltimo eixo, nós vamos falar sobre os cultos, as religiões de mistério. Eleusis, Mitra, etc. A emergência do principado amplia a lógica da religião cívica tradicional. O culto ao imperador desenvolve princípios religiosos já existentes. A sacralização do poder integra autoridade política e ordem divina. Não representa ruptura, mas transformação interna do sistema religioso. E eu trouxe propositadamente essa escultura, essa estátua enorme de Augusto. Ela tem 2,7 metros. Ela é conhecida como o Augusto da Via Labicana, porque ela foi encontrada na Via Labicana. Ela é aí do final do século I antes de Cristo, ou início do século I depois de Cristo. Hoje ela está preservada no Museu Nacional Romano. E o que é interessante nessa imagem? Nós vemos aqui Augusto com a toga sobre a cabeça. Então, é a cabeça velada. No latim nós falamos capite velato. O que significa isso? Significa atuação religiosa. Ele está em posição de sacrifício ritual. Então nós vemos essa atitude serena, controlada. A escultura é feita em mármore e apresenta esse estilo idealizado, típico da arte augustana. E o que é interessante aqui é que essa estátua representa Augusto como o Pontifex Maximus, ou seja, o chefe supremo da religião romana. Então, nós o vemos aqui não apenas como um governante político, mas também como um líder religioso. E refletindo a virtude principal de Enéas na Eneida, que é a pietas, ou seja, a devoção aos deuses e às tradições. E reforça, assim, a ligação em Roma entre religião e poder político. Então, isso é um exemplo da propaganda política de Augusto, que buscava legitimar o seu poder por meio da tradição religiosa. Contrasta com imagens mais militares, como aquela que nós vimos do Augusto de Prima Porta, que buscava destacar outro aspecto da sua autoridade, a autoridade militar. Então, aqui nós vemos o imperador como um garantidor da ordem religiosa, da ordem moral do Estado. Leituras modernas interpretam o culto imperial como tirania política. Essas interpretações projetam categorias modernas inadequadas. O culto imperial operava segundo lógica religiosa própria. Então, a ideia aqui é que nós busquemos ver o que acontecia com os olhos das pessoas naquele momento, e não com os olhos de hoje. O imperador não substitui os deuses tradicionais, porque a figura dele é integrada ao panteão romano, ao panteão existente. Então é um mais que está entrando, não está substituindo ninguém. E ele atua como
um mediador simbólico da ordem cósmica, política, e assim nós temos a sua autoridade legitimada religiosamente. Ele, né, é associado a virtudes como paz, prosperidade, representa a estabilidade do mundo romano. Sua autoridade deriva da relação com os deuses. Então, qualquer semelhança com a idade moderna, né, o começo da idade moderna, com o absolutismo, não é mera coincidência. Na verdade, o absolutismo que se assemelha a isso, ou seja, que a autoridade vem de sua relação com os deuses. Sua função é assegurar a continuidade da ordem coletiva. Se pensarmos em Júlio César, a família Júlia, embora Júlio César tenha sido um ditador, não o primeiro imperador. O primeiro imperador é Otaviano Augusto, que pertence à dinastia Júlio-Claudiana. Então lembremos que na Eneida, Iulo é o filho de Enéas, e é aquele que, do qual virá, né, essa família Júlia, que descenderá. Sua função é assegurar a continuidade da ordem coletiva. O culto imperial não exige uma adesão teológica interior, mas o que? Um reconhecimento, exige reconhecimento ritual público dessa autoridade imperial. Nós vamos ver posteriormente um pouco como os judeus e os cristãos se comportavam em relação a isso. O ritual expressa lealdade política, a prática reforça a unidade simbólica do império. A percepção do imperador variava entre as regiões. As províncias ocidentais apresentavam maior resistência simbólica, enquanto as províncias orientais possuíam já a tradição de culto a governantes. Então, de certa maneira, o Ocidente importou essa tradição de culto a governantes das províncias orientais, de divinização de governantes. Nessas regiões, nessas regiões orientais, o imperador era frequentemente divinizado. O culto imperial expandiu-se por iniciativa urbana. Elites locais promoviam templos e festivais imperiais. Essa prática expressava lealdade política a Roma. Também fortalecia o prestígio das elites locais. E era uma forma que essas elites tinham de aproximar-se do imperador. O sacerdócio imperial conferia prestígio político, integrava elites locais à estrutura imperial, criava redes de reconhecimento político, reforçava a estabilidade do sistema imperial. Agora, em relação à recusa. A recusa ao culto não era vista como divergência religiosa, era interpretada como deslealdade política. Então, não era propriamente um problema religioso para o imperador, para a visão romana, obviamente não para a visão judaico-cristã, mas era um problema político. O problema era a ausência da participação ritual pública. A recusa rompia essa linguagem simbólica, imperial, de unificação. Judeus rejeitavam o culto por sua tradição monoteísta, que era o caso dos cristãos também, reconheciam apenas seu Deus como soberano legítimo. E não só isso, porque os judeus eles tinham dificuldade até mesmo para reconhecer a autoridade política do imperador ou de qualquer governante romano. Já com os cristãos era um pouco diferente. Se lembrarmos a passagem evangélica, nós temos Cristo falando: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, há um reconhecimento da autoridade política por parte de Roma, mas não como autoridade espiritual. Então, cristãos também recusavam a prática ritual imperial, mas sua objeção dirigia-se ao ritual exclusivamente, e não necessariamente à autoridade política. O culto imperial foi reinterpretado no contexto cristão. A partir do século IV, imperadores passaram
a legitimar-se pelo Deus cristão, estruturas simbólicas anteriores foram preservadas, né, sofrendo, na medida, né, quando necessário, algumas modificações. O sistema demonstrou grande capacidade de adaptação. O culto imperial promoveu a coesão do império, transformou a lealdade em prática ritual pública, permitiu integrar populações diversas, também definiu os limites da diversidade religiosa aceitável. Falando em limites dessa diversidade religiosa aceitável, vamos para o quinto eixo, que é o último eixo que nós vamos ver no dia de hoje. Eu estou gravando a aula só agora, mas eu enrolei aqui os alunos uns 20 minutos antes de iniciarmos, né, falando um pouquinho sobre a greve que está acontecendo na UERJ. Quinto eixo, religiões de mistério, iniciação, salvação e religiosidade privada no mundo romano. As religiões de mistério desenvolvem-se nos espaços não plenamente ocupados pela religião cívica. Tornam-se particularmente visíveis durante o período imperial, embora sejam muitos deles anteriores ao período imperial, então é um erro pensar que isso é algo tardio, exclusivamente tardio no Império. Relacionam-se à lógica de integração e controle da religião pública, representam uma dimensão complementar da experiência religiosa romana. Então, até o momento, no que tange essa experiência religiosa romana, nós falamos muito da religião cívica, essa religião pública, essa religião que é muito focada na ortopraxia, em vez da ortodoxia. Não é que não existisse uma crença, mas o foco era muito mais a ortopraxia. A historiografia antiga associou os mistérios ao declínio religioso, foram vistos como formas irracionais e tardias de religiosidade. Essa leitura superestima sua novidade histórica. Isso quer dizer o quê? Que não é propriamente uma novidade histórica, é algo que já tem séculos aí de existência. É anterior, antes mesmo da formação do Império Romano. Também ignora sua continuidade com tradições religiosas anteriores. Esse é um ponto. Muitos mistérios possuem origem no período arcaico. Os mistérios de Eleusis, por exemplo, desenvolveram-se continuamente ao longo dos séculos. Nós temos os cultos dionisíacos, que possuem presença antiga no mundo grego. O culto da deusa mãe também possui raízes arcaicas profundas. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, uma foto do sítio arqueológico de Eleusis, na Grécia. É uma região da Ática, perto de Atenas, fica ali a menos de 20 quilômetros da cidade. E o que é importante aqui, né? Esses mistérios de Eleusis eram dedicados às deusas Deméter e Perséfone, eram ritos cercados de segredo, que prometiam benefícios espirituais a quem entrava neles, aos iniciados, como eram chamados. Esse culto está ligado ao mito do rapto de Perséfone por Hades. Aí Deméter, sua mãe, que é a deusa da agricultura, ela sofre muito com a perda da filha e faz a terra tornar-se estéril. Então, quando Perséfone retorna parcialmente, ela estabelece ali o ciclo das estações. Então, nós temos esse fundamento simbólico pelas estações, essa ideia de morte e renascimento. Os rituais eram secretos, os iniciados, que eram chamados de mystai, não podiam revelar o que acontecia ali, e havia dois níveis principais. O primeiro nível eram os chamados mistérios menores, ou preparatórios, e depois, o outro, né, os mistérios maiores, que aí nós já temos a celebração principal em Eleusis, essa celebração, nessas celebrações, né, incluídas aí nós temos procissões, purificações, jejuns e cerimônias no local sagrado, que era conhecido, né, era o telesterion. Interessante, né, notarmos que esses mistérios ofereciam algo raro na época, né, religião grega tradicional, que era a esperança de vida após a morte. Então isso não é uma novidade do cristianismo.
já existia em certos mistérios, como o de Eleusis. Essa experiência pessoal do sagrado, e não só o que nós falamos até o momento, o culto público. Então, essa ideia de transformação espiritual. E atrair aí participantes de todo o mundo grego. Nós temos até, né, segundo tradições antigas, nós temos figuras como o grande estadista Péricles participando desses cultos, e até mesmo Platão. Eles foram celebrados aí por quase 2.000 anos, e nós temos como a data de seu encerramento, assim como dos cultos ao deus Mitra, o século IV depois de Cristo, durante a cristianização do Império Romano, e né, a proibição desses cultos pelo imperador Teodósio. Os cultos de mistério não rompem com a religião cívica, constituem adaptações a transformações sociais e culturais, respondem a novas necessidades religiosas individuais, funcionam como complemento ao sistema religioso central. Então, é como se fosse um cano de escape. Então, nós temos aqui esses cultos, mas, ao mesmo tempo, o Império permite certos cultos de mistério como esse escape para a subjetividade, para a iniciação em mistérios, para reflexões sobre progresso espiritual, enfim. A iniciação marca a entrada em uma comunidade religiosa específica. O iniciado adquire novo status ritual, o pertencimento resulta de uma decisão individual. Então, não é, por exemplo, um governante, um imperador, o rei de determinado povo que vai decidir, agora todos nós pertencemos a tal religião, todos nós vamos adorar a tal Deus. Não. Trata-se, nesses mistérios, de uma decisão individual. Você decide ser iniciado nesses mistérios e seguir né, cada um, né, dos degraus para elevar-se em determinada comunidade, em determinado culto. O processo envolve aprendizagem e participação ativa, ou seja, não é algo que você apenas vê e acontecer, como um sacrifício, e depois volta para sua casa, ou uma adoração. Não, é algo que você tem que participar ativamente porque você quer, você não é obrigado a estar ali. Os mistérios oferecem formas, portanto, de religiosidade pessoal, estão orientados para benefícios espirituais específicos, prometem a aproximação com o divino, a experiência individual ocorre dentro de uma comunidade estruturada. Eu trouxe essa imagem para vocês aqui, é uma cena de tauroctonia, tá? É um baixo relevo romano de duas faces, embora seja romano, né, né, ele é do século II ou século III depois de Cristo, ele foi encontrado perto de Roma, em Fiano Romano, mas não está em Roma, tá? Ele está numa exposição na França, no Museu do Louvre. Nos cantos superiores, se vocês perceberem aqui, nós temos o deus Hélio, né, que é o deus Sol, e a Luna. E tudo isso daqui é mármore branco, e uma base aqui de travertino. E essa parte aqui da frente, essa face da frente, ela retrata essa cena de tauroctonia. Então nós temos aqui Mitra, né, o deus Mitra, matando um touro numa caverna. Okay? Então aqui nos cantos superiores, né, no canto superior esquerdo nós temos, né, o Sol, no direito a Lua, né, a Luna. É interessante que a Luna, se vocês perceberem, atrás do ombro ela tem uma lua crescente, e ao redor da cabeça do Hélio, do Sol, nós temos uma coroa de 12 raios. E um desses raios, além de outro raio, além desses 12, que se projeta aqui em direção à Mitra. Também aqui no canto superior esquerdo, junto com, né, Hélio, nós temos um corvo. O que mais nós temos de interessante nessa imagem? Aqui abaixo, se vocês perceberem, nós temos um cão, aqui uma cobra, né, uma serpente, e aqui pequenininho um escorpião. E são né, lugares tradicionais
onde eles são colocados, e vejam que na cauda aqui do touro, que está sendo morto por Mitra, a cauda dele termina em espigas de trigo. Então, e só por curiosidade, o verso desse monumento, que não está aparecendo aqui, retrata uma cena de banquete. O que foram os mistérios mitraicos, né, referentes ao deus Mitra? Eles foram um culto religioso, também de caráter iniciático, assim como de Eleus, só que ele foi muito difundido no Império Romano, especialmente entre os séculos I e IV depois de Cristo. Eles eram dedicados ao deus Mitra, na forma romana, Mitras, e caracterizavam-se por rituais secretos e um forte simbolismo. Eu não expliquei cada um dos símbolos, mas só mencionei para vocês aqui os animais. Qual é a sua origem? Então, a sua é do mundo iraniano antigo. Então, olha o Irã aí aparecendo nas nossas aulas, né? Mas essa forma romana, ela é um pouco diferente, né? Traz a sua originalidade e foi espalhada, né, amplamente no Império, sobretudo entre soldados, comerciantes e funcionários imperiais. Então, quais são as características, né, desse culto? Ele é secreto, ele é iniciático, nesse sentido, né, se assemelha ao de Eleusis, só que aqui ele é apenas para homens, apenas homens podiam participar. Os rituais aconteciam em templos subterrâneos, então, poxa, as catacumbas romanas dos cristãos, sim, mas aí nós temos também templos subterrâneos do deus Mitra. Eles eram chamados de Mitraia, e, né, havia também os graus de iniciação, com seus nomes próprios, Corax, Ninfos, ou Miles, e, né, a cena central, o símbolo principal é a taroctonia, essa imagem de Mitra matando um touro, qual é a representação, qual é o símbolo disso? É um ato cósmico, a ideia de um ato regenerador. Então vejam que do sacrifício do touro surge a vida, a ordem do mundo, enfim. Então, esses animais aqui, eles estão ligados, né, ao cosmo, às constelações, e a ideia desse mistério, ele está, né, esses mistérios mitraicos, eles ofereciam, né, a ideia deles, né, salvação individual, muito semelhante ao que nós temos no cristianismo, essa ideia de salvação individual. Então, é uma espécie de ascensão espiritual que você tem por meio desses, né, da escalada desses graus iniciáticos. E eles têm, né, imagina algo só para homem, por isso difundiu, entre outros, né, tão fortemente no exército, e eles têm um senso de irmandade, de disciplina muito forte. Então, por isso, né, tá aí associado ao ambiente militar, e competiu, tá? Competiu forte com o cristianismo nos primeiros séculos, e depois, assim como os mistérios de Eleus, desapareceu no século IV depois de Cristo, com essa consolidação impressionante do cristianismo em apenas um século. Então, basicamente é isso. O que são os mistérios mitraicos? Então, é um culto secreto, masculino, altamente simbólico, centrado na figura de Mitra, que, né, como um salvador, um mediador cósmico, e que oferecia a esses iniciados que entravam nesses mistérios uma experiência de transformação espiritual, de pertencimento religioso dentro do Império Romano. Os rituais produzem forte impacto emocional, utilizam música, imagens e dramatizações, a experiência fortalece a identidade do iniciado, também reforça a coesão do grupo religioso. Então você pertence a um grupo, você pertence a uma, entre aspas, irmandade. O que acontece ali apenas vocês conhecem, essa experiência espiritual é própria de vocês, então há um sentimento de comunidade muito forte e algo que talvez era um pouco mais difícil de experimentar na religião tradicional romana. Esses cultos respondem à mobilidade social crescente, ou seja, muita gente indo para Roma, indo do Oriente
para o Ocidente, porque muitos desses mistérios originaram-se no Oriente. Eles relacionam-se ao crescimento urbano, respondem ao enfraquecimento das identidades tradicionais e oferecem novas formas de pertencimento religioso. Os mistérios não operam em completa clandestinidade, utilizam espaços reconhecidos publicamente, coexistem com a religião cívica e o culto imperial, possuem visibilidade social controlada. Então, você tem o seu lugar, como os mistérios a Eleusis, que nós vimos ali em Eleusis, tem o seu lugar, mas ao mesmo tempo é algo controlado. Esses cultos incluem mulheres, escravos e estrangeiros. Nós já vimos ali participativamente, era só para homens, no caso de Mitra, tá? Mas aqui nós os dionisíacos, da deusa mãe, de Eleusis, enfim. Criam formas simbólicas de inclusão religiosa, promovem relativa igualdade ritual. Essa igualdade não altera a hierarquia política externa. Então, essa ideia de homens, mulheres, todos iguais, participando desse ritual, dessa experiência religiosa. A tolerância depende da compatibilidade com a ordem cívica. O segredo ritual não constitui o problema em si. O critério central é o comportamento público. Então, estamos fazendo algo ali secreto. Tudo bem, se isso não muda nada no teu comportamento público, na tua vida social, na prestação de culto ao imperador. Agora, se algo mudasse, aí sim seria um problema. Por isso não foi um grande problema. A participação na religião cívica continua obrigatória. Os mistérios, já para finalizarmos, os mistérios demonstram a flexibilidade religiosa romana. Então, aí nós podemos nos perguntar, poxa, por que havia flexibilidade para essas religiões de mistério? E não havia, por exemplo, aparentemente, ou não havia em certos períodos, para o cristianismo? Porque era essa visão de manutenção da ordem pública. Muitas vezes os cristãos eram vistos como desafiadores dessa ordem pública, dessa vontade de unificação do império. Muitas vezes eram vistos como um corpo estranho dentro do império. Então, aqui há duas interpretações. É claro que uma interpretação religiosa, teológica, é possível, a dizer que as forças malignas, o demônio, etc., ele se aproveitava dessa situação para tentar destruir o cristianismo, etc. Uma visão teológica cristã, com diversas adaptações, só que, se nós formos, se pensarmos numa visão mais sociopolítica, mais pragmática também, nós conseguimos concluir que o problema era realmente de ordem social. E quando a gente fala ordem social, esse agrupamento. É claro que alguém pode dizer, não, mas os cristãos, como nós vimos, eram pessoas que eram bons trabalhadores, eles cuidavam um ao outro, ou a típica frase, olha como se amam, etc. Não é desde esse aspecto, é do aspecto realmente de prestação de culto público, das cerimônias. Permitem acomodar diversas experiências religiosas, esses mistérios, religiões de mistério, respondem a necessidades individuais específicas, porque os mistérios, os cultos de mistério, eles são individuais, muito parecido com como nós vemos a experiência religiosa nos dias de hoje. Então, se você, eu vou ser cristão, eu vou ser muçulmano, eu vou ser judeu, eu vou para a Umbanda, ao Candomblé, eu testemunho de Jeová, o Espiritismo, enfim, diversas possibilidades, uma religião de povos originários, enfim, diversas possibilidades. Nós pensamos no quê? Budismo, nós pensamos em respostas individuais, essas necessidades que nós temos por significado da vida,
paz, sentir-se bem, leveza, etc. E cada um vai ter a sua visão, né? E também, claro, aqui eu estou vendo desde uma perspectiva religiosa, você pode sair dessa perspectiva religiosa e simplesmente, né, considerar-se um ateu, um agnóstico, e não utilizar-se da religião ou de alguma religião ou experiência religiosa para suprir determinada necessidade individual que você possa ter. Você ou não tem, ou aparentemente uma necessidade individual, você pode suprir isso por meio da relação com outras pessoas, da formação de família, né, por meio do estudo, o amor, né, a ciência, enfim, há diversas possibilidades. Mas é muito interessante ver isso, essa necessidade que o indivíduo tem de achar o seu lugar, de buscar uma experiência que o eleve, que traga respostas para a sua vida, e naquele tempo, na maioria das pessoas, uma vida miserável. Claro que hoje em dia essa frase serve ainda, que a maioria das pessoas tem uma vida miserável, só que naquele tempo era ainda pior. E um dos fatores que nós podemos utilizar é a longevidade. Então, na verdade, até começo do século XX, no Brasil, comecinho do século XX, a expectativa de vida era até 30 e poucos anos, alguma coisa assim, baixíssima. Porque quando nós falamos isso, pensamos, a idade média. Não, até muito recentemente, em países emergentes, era assim baixa. E acredito que, se nós formos olhar agora, em alguns países, né, talvez aí, do continente africano, essa taxa também, a expectativa de vida também é baixíssima. Enfim, então, essas religiões de mistério, elas contribuem para a sua maneira, né, sui generis, a estabilidade do sistema imperial. Na próxima aula, nós vamos iniciar o último eixo, nós vamos para as províncias romanas, religião e poder nas províncias romanas, sincretismo, adaptação e dominação imperial. Então nós vamos continuar um pouquinho o tema que nós falamos hoje dos cultos de mistério, mas a partir de outra perspectiva, da perspectiva o que acontecia nas províncias, como os povos da província se relacionavam com a religião tradicional romana, com essas religiões de mistério, como eles misturavam essas religiões, essas experiências religiosas, ou seja, como era esse sincretismo, enfim, adaptáveis, e como havia a dominação imperial em cima disso. Bem, eu vou finalizar aqui a gravação, e aí eu vou abrir aqui espaço para dúvidas, caso houver.